Pronto, a gravação foi iniciada, então a gente Sim? está gravando. Então, Rosângela, eu vou dar abertura aqui, a Ana também, passar a palavra para ela. Então, mais uma vez, queria te agradecer essa oportunidade, viu? E fico muito feliz dos meninos da graduação de farmácia e de nutrição poderem estar aqui hoje, né, esse dia 18 de setembro de 2025, tendo esse privilégio de ouvir você e de aprender tanto com todo o seu conhecimento e com toda a sua empatia diante do problema, que eu acho que isso é uma das questões que mais marca, né, a Sim. gente e as possibilidades. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Raquel. Sempre estou à disposição e é um momento importante para nós também de divulgar, né? De divulgar a doença, divulgar a necessidade de novos produtos entrarem no mercado, não é? E ampliar o conhecimento mesmo sobre a doença, e desmistificar um pouco, né? De como ela deve ser tratada, conduzida, tá bom? Então é um prazer, contem sempre comigo e eu espero estar contribuindo um pouco para a formação, né? E o esclarecimento de vocês. Quando vocês precisarem, só pode interromper que a gente vai discutindo passo a passo, tá? Alguma dúvida. Então, eu aproveito sempre a oportunidade para falar como nasceu o programa de triagem neonatal em nosso estado, né? No país como um todo, ele começou na década de 90, São Paulo, Paraná, parece que foram os pioneiros, através da APAE, era a APAE que fazia essa identificação, né, esse diagnóstico de uma forma particular, não tinha o envolvimento, né, do Estado nem do governo federal. Então, em termos de governo, né, federal mesmo, estadual, em Minas Gerais, ele foi criado em 1993, então, pacientes que nasceram antes de 1993, com a suspeita diagnóstica, ficaram sem diagnóstico, sem tratamento e com as sequelas já esperadas, e que hoje a gente também acolhe os pacientes com diagnóstico tardio, tá? O programa hoje em Minas, ele é coordenado pela Secretaria Estadual de Saúde, e tem como órgão executor o NUPAD, que realiza tanto os testes laboratoriais, faz o diagnóstico e também o tratamento. Embora no PAD, né, ele fala que ele é um órgão mais de execução, né, dos testes e de fazer a busca ativa e localização, né, desses pacientes, porque cada vez mais agora o Hospital das Clínicas realmente esse ano ele assumiu o tratamento como deveria ser, né? Então hoje a gente tem em atendimento nutricional, eu, Viviane, e eles colocaram mais duas nutricionistas do hospital como forma mesmo de pressão, de barganha que a gente fez, como é que aumenta, né, amplia o número de doenças e a gente tem menos gente trabalhando do hospital lá dentro com a gente, né? Então, pelo menos isso, houve uma necessidade maior de nutricionista e a gente está ainda contratando mais pessoas no hospital para poder abraçar isso. Então, a triagem no estado, né, ela deve estar ainda atingindo os 94% dos nascidos vivos, mas ela cobre 100% dos municípios, que são os 853 municípios que a gente tem no estado. Infelizmente, todo o tratamento ainda é centralizado em Belo Horizonte, que é em parceria com o Hospital das Clínicas, com o NUPAD, com a Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, e embora a gente já tenha feito treinamento há mais de um ano com o Hospital Universitário de Juiz de Fora. Ele está praticamente treinado, podendo já iniciar os atendimentos de pacientes daquela região, que vai nos desafogar muito aqui, mas até hoje as coisas são muito morosas para o meu gosto, né? Porque eu falo as coisas ruins e as coisas boas. Já era para ter saído, né, dessa gaveta, né, o projeto da descentralização, pelo menos, para Juiz de Fora, mas a secretaria que deu um freio, porque ela quer fazer um mapeamento do Estado de forma diferente para jogar, né, vários municípios para Juiz de Fora. Então, enquanto ela não faz esse mapeamento para deslocamento, né, de referências, né, para onde os pacientes vão, esse projeto ainda está parado. Mas a gente está angustiado, esperando que Juiz de Fora continue, né, esse atendimento que a gente faz aqui, que vai ser bastante interessante. Mas nós vamos continuar como contra-referência, né, e fazendo esse suporte, nós não vamos perder de vista essas crianças que vão ser descentralizadas, não. Exige uma equipe multidisciplinar, de pelo menos um médico geneticista, um nutrólogo, um gastro, aí vai depender das áreas, né? Neurologista, que eu acho que não está tendo, o hospital não está tendo neurologista nem para as doenças comuns, né, do hospital, parece que está uma defasagem muito grande.
E nós, na fenilcetonúria, ainda precisaríamos de enfermeira, assistente social, pedagogo, psicólogo, profissionais que a gente já teve e que no momento a gente não tem mais por redução de recursos mesmo, né? Então, isso dificulta bastante o nosso trabalho, que a gente tem que fazer o nosso da nutrição e ainda tentar absorver um pouquinho da demanda que eles têm social e emocional também, frente à doença. Então, como eu já havia falado, na década de 90 toda, a fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito foram os dois únicos, né, que os primeiros, né, que foram iniciados como triagem. Depois veio em 96 a anemia falciforme, a fibrose cística em 2003, a deficiência de biotinidase e hiperplasia adrenal congênita em 2013, e só 9 anos depois, que foi em 2022, começou a se fazer, né, o diagnóstico e o tratamento dos defeitos da beta-oxidação, que envolve o metabolismo, né, de triglicéridos e metabolismo de ácidos graxos, de várias ordens, então tem vários tipos aqui. E, finalmente, em 2025, a gente culminou com a aglutinação das 61 doenças que envolvem as aminoacidopatias, acidemias, galactosemia, imunodeficiência primária, as doenças neurodegenerativas, né, que é a atrofia muscular espinhal, a AME, e as doenças lisossômicas, né, mucopolissacaridoses, glicogenoses e etc. Então, essa atrofia vocês devem ver muito na televisão, né, em reportagens eles fazem. Muitos pacientes, por exemplo, com 2, 3 anos, eles não estão sendo absorvidos com a medicação que é necessária, porque é uma medicação de alto custo, porque eles não foram triados. Então, crianças a partir de 2025, só que nasceram agora, que vão ter o tratamento. Né? Eu não sei se estão judicializando para conseguir, provavelmente vai ser por esse meio, né? Mais para frente, porque a gente tem um enorme público aqui, né, que aguarda também o tratamento que é essencial. Então, a fenilcetonúria, né, de um modo geral, só para a gente entender mais ou menos, né, do que se trata essa deficiência, né, é a deficiência ou ausência de uma enzima hepática, que se chama fenilalanina hidroxilase, que provoca um efeito tóxico no sistema nervoso central, né, e que levam às lesões neurológicas e o retardo mental, que é o acometimento mais grave e irreversível, né, que a gente tenta evitar ao máximo isso acontecer. Por que ela é importante ser feita na triagem ao Natal? Porque a criança, quando nasce, ela não aparenta nenhuma normalidade. Então, é até difícil para a família acreditar e se empenhar no tratamento, porque ela não visualiza nada de errado com a criança. A não ser uma agitação, um sono mais difícil. Mas essas anormalidades, elas vão aparecer na medida que o tratamento precoce não é iniciado e as manifestações clínicas vão começar a aparecer. Mas se tem manifestação clínica, já tem lesão, já tem sequela, que é irreversível, né? Então, esse é o grande problema. O teste ele deve ser feito do 3º ao 5º dia de vida, porque as crianças devem estar alimentadas pelo menos por 2 dias, para evitar os falsos negativos, né? Ela tem que ter um contato com uma ingestão proteica, que seria de leite materno ou da fórmula, né, de partida para o primeiro semestre de vida, e isso tudo vai permitir o tratamento precoce, né, para evitar essas manifestações clínicas, que são vômitos, eczemas, microcefalia, convulsões, hipertonia, hiperatividade e uma deficiência e um retardo e atraso do crescimento e desenvolvimento de forma geral. Das doenças genéticas, ela é a mais frequente, e isso a gente fala muito com os pais, levanta a mão para o céu, que é uma doença identificável, e é tratável, que a grande maioria das doenças genéticas não tem diagnóstico, por isso não tem tratamento, muito menos cura. Então, a gente tem uma infinidade de pacientes que às vezes nos procura pedindo a oportunidade, né, de descobrir se é fenilcetonúria, e na verdade não é, porque teria uma chance de algum tratamento, mesmo de forma tardia, tem alguns ganhos, né? A incidência mundial é extremamente variável, né? Aqui em Minas Gerais, uma dissertação de mestrado encontrou essa incidência de um caso para cada 21.175 nascidos vivos no estado. Então, a triagem é que vai fazer a suspeita diagnóstica e o nosso nível, né, de corte
seriam o valor de referência de 117 micromols por litro, maior ou igual. Então, a partir desse valor, as crianças já são identificadas como suspeitas diagnósticas no estado, elas são localizadas, uma segunda amostra é solicitada para esse município, e provavelmente uma segunda amostra vai dar mais alta, se ela for, né, uma suspeita mais positiva, e imediatamente ela é encaminhada para o nosso serviço de referência para que ela chegue antes dos 21 dias de vida, que é o tratamento que a gente preconiza. Então, a criança nasce com fenilcetonúria porque o pai e a mãe têm que ter esse gene, né, vermelhinho aqui, ó, para fenilcetonúria, né? Então, num casal, né, ela tem chance de 25% de ter uma criança, né? É uma fecundação de criança especial com fenilcetonúria, 25% de não carregar nenhum dos genes, né? A criança sem ser portadora, e ela tem 50% de chance de ter filhos portadores, mas que são normais, são saudáveis, né? Eles só vão ter a possibilidade maior de quando, né, procriarem, se o companheiro também for portador de um gene, eles vão ter uma chance, né, maior de ter a fenilcetonúria, e nesse caso, um filho com fenilcetonúria. Então, aqui a gente já falou que a enzima, né, produzida no fígado, ela tem a reação ativada por esse cofator, que é a tetrabiopterina, que é o BH4, junto com a enzima fenilalanina hidroxilase. Nesse caso, a fenilalanina faz a conversão normal para tirosina. Então, os nossos pacientes, como têm deficiência ou ausência dessa enzima fenilalanina hidroxilase, eles não vão formar tirosina na quantidade necessária. Então, a tirosina também passa a ser um aminoácido essencial na dieta deles, tanto quanto a fenilalanina, né, que já é um aminoácido essencial para qualquer indivíduo. A deficiência de tirosina leva a uma série de deficiências, né, de neurotransmissores, de outros aminoácidos que estão envolvidos no desenvolvimento neuropsicomotor. Então, o retardo mental também pode ser explicado, né, por essa via aqui, que não fica com desenvolvimento abaixo, né, do esperado. A fenilalanina em excesso também no sangue, por outras vias metabólicas, ela pode produzir um aumento de ácido fenilpirúvico e fenilacético na urina, conferindo um odor bem característico de mofo, eles chamam de cheiro de rato na urina. E por essas outras vias metabólicas também, a gente pode ter uma lesão do sistema nervoso central, pensando que, se a fenilalanina está em excesso, ela ultrapassa a barreira hematoencefálica em maior quantidade, que é o nosso grande problema, nosso grande medo, e se ela ultrapassa a barreira hematoencefálica, ela vai inviabilizar a entrada de outros aminoácidos essenciais para o desenvolvimento da criança, e às vezes até da própria glicose, né? Então, é como se fosse um filtro, né, que vai dificultar mais ainda a entrada de outros elementos. A fenilalanina passando em excesso, eu falo de modo bem grosseiro com os pais e a própria criança, que é veneno que está indo para o cérebro, que é uma forma de tentar mobilizá-los, né, para um tratamento, para uma adesão melhor, porque muitas vezes eles nem acreditam, porque eles se acham sem retardo, né, porque eles vão desenvolvendo sem um retardo grave, mas quem tem mau controle apresenta deficiências sutis que vão se agravando ao longo da vida. Então, as doenças com teste positivo, nesse teste da triagem neonatal do 3º ao 5º dia, a gente recebe crianças com hiperfenilalanemias, ou seja, fenilalanina no sangue acima de 117 micromols por litro. Dentre essas hiperfenilalanemias, a gente tem a forma transitória, que seria benigna, que pode ser temporária, causada por uma prematuridade ou um erro alimentar, a criança recém-nascida usando, por exemplo, um leite de vaca hiperfervido, então ele perde muita água nessa fervura, e a proteína se concentra demais, e a criança muito pequenininha, ela pode não digerir bem essa proteína e apresentar eventualmente esses níveis acima do normal de fenilalanina, né, no sangue. E com os primeiros atendimentos, vão se percebendo, né, de que é uma transitória. Com 6 meses de idade, essa criança tem alta e ela não retorna mais para o serviço.
A permanente, a hiperfenilalanina permanente, ela apresenta uma atividade enzimática um pouco superior a 5%. Então, são crianças que apresentam maior tolerância ao aminoácido e elas vão ter, elas vão poder ter uma alimentação praticamente livre. Em alguns casos é vegetariana livre demanda, usando feijão, usando vários alimentos, às vezes até ovo e evitando a carne. Outras comem até a carne e mantêm níveis em valores de referência entre 120 e 360, que é o normal para crianças nessa primeira faixa etária. Com 6 anos, essas crianças têm alta, mas elas são orientadas aos 12 anos fazerem novas coletas, isso após a menarca, para que elas recebam uma orientação, né, no ambulatório, uma nova consulta, para já ir preparando a família, né, e esse pré-adolescente na expectativa de uma futura gravidez. Porque no caso de gravidez, esse paciente com hiperfenilalaninemia permanente, ele também vai ter que fazer uma dieta restritiva com o uso do substituto proteico que a gente vai falar adiante, que é usado e necessário para o paciente com fenilcetonúria, para garantir a não presença da síndrome da PK1 materna, que é muito mais grave do que você ter um filho com fenilcetonúria. Porque a síndrome da PK1 materna são crianças que nascem com aquela microcefalia, que é parecida com a zika, né? Então, o desenvolvimento cerebral ele não vai atingir a normalidade, né? E pode ter também complicações cardíacas muito sérias, né? E uma série de outros problemas que a gente tem que evitar ao máximo. E a gente tem a fenilcetonuria clássica, que a atividade enzimática vai de 0 até 2%. Então, e a leve, nossa, né? E temos a forma leve, que a gente nem faz muito essa diferença, porque tanto a clássica quanto a leve vamos fazer o tratamento igualzinho, usando a fórmula de aminoácidos, usando uma dieta restrita, só que aquele que tem a leve, ele tem uma tolerância maior aos alimentos vegetais, então ele vai comer mais do que o da clássica. O a clássica vai sentir mais fome, vai ter mais dificuldade de atingir o aporte calórico, as necessidades dele, né? Por que que existem essas formas tão diferentes? Porque há diferentes mutações nesse gene, né, que causa essa hiperfenilalaninemia. A importância do tratamento individualizado e o nosso, que é mais rigoroso, que eu acho que o país todo, somos nós que atendemos com a maior frequência, né, esses pacientes, o que dificulta muito a vida da família, a gente sabe disso. Mobiliza muitos municípios, porque os municípios têm uma parceria de obrigatoriedade de encaminhá-los para cá, o transporte é por conta deles, mas que a única forma que a gente tem segurança de estar tratando melhor para que evitar os riscos, né? E vocês lembram que tinha o BH4 lá, né? Ativando aquela reação de conversão de fenilalanina em tirosina. Então, a gente tem muitos pacientes que chegam para nós, é uma incidência menor, mas a gente tem bastante, que chegam com fenilalanina alta pelo teste do pezinho, mas não é em função da deficiência enzimática, é mais em função da deficiência do cofator que ativa aquela reação. Infelizmente, essa condição é muito mais grave que o tratamento dietético por si só, ele não vai evitar as complicações da doença. Ele vai precisar de uso de neurotransmissores, de dopamina, de outros medicamentos que são importados, que são caríssimos. A deficiência de BH4 não é uma das doenças da triagem, infelizmente não é, né? Então, o governo não paga por esses medicamentos e eles têm que judicializar para conseguirem, porque senão eles vão ter uma deficiência não só cognitiva, né, o atraso mental de forma geral, mas eles não vão andar, não vão falar, é uma perda neurológica muito mais grave, uma condição gravíssima. Agora parece que a gente está conseguindo fazer um mapeamento genético a partir desse mês, de todos que estão entrando para nós. Pelo mapeamento genético, a gente consegue ver tirosina, né? Porque pode ser uma tirosinemia também que pode estar acontecendo, e parece que a gente vai conseguir ver essa dosagem de BH4 também, como é que tá? Aí vai ajudar bastante. Bom, então o tratamento a gente já falou.
Ele só inicia, você lembra que a triagem é 117 micromols por litro ou mais, mas o tratamento dietético aqui é uma incoerência da literatura, mas que para nós não atrapalha em nada. O tratamento dietético ele é orientado a ser só a partir de 600 micromols por litro. Então, quando do terceiro ao quinto dia a criança aparece com 120, 130, 200 e pouco, né, de fenilalanina no sangue, que é maior do que 117, até ela fazer uma segunda amostra, até ela chegar para nós aqui, ela sempre vai estar acima de 600 micromol por litro. Tá? Se não tiver acima de 600 micromol, ela vai poder estar enquadrada lá naquele grupo de hiperfenilaninemia. Então, ela não vai estar perdida também, não. Tá? Até 600 micromol por litro, ela fica com suspeita diagnóstica de uma hiperfenilaninemia. A partir de 600, ela já vem como suspeita de fenil clássica ou fenil leve. Então, o tratamento ele é basicamente dietético, e para isso a gente tem que restringir severamente a fenilalanina, mas não zerar a fenilalanina, porque ela é um aminoácido essencial, né? Ela não pode ser retirada totalmente da dieta. E com isso, as proteínas naturais dos alimentos, de modo geral, vão ter que ser bastante reduzidas também, porque elas são ricas, né, em proteína. A oferta de proteína natural sempre vai ser de acordo com a tolerância individual, daí a importância desse tratamento e consultas tão frequentes no nosso centro de referência, porque não é a mesma dieta que é fornecida para os pacientes da mesma idade, com peso semelhante. Vai depender dos resultados sanguíneos que eles apresentam e da tolerância individual, que é comparada com a ingestão que eles estão fazendo, né? De acordo com a nossa prescrição dietética. Para isso, se a proteína é reduzida, a gente pode oferecer calorias, né, carboidratos e gorduras, né, de forma normal, mas a gente tem que substituir a proteína que eles não vão conseguir, né, na quantidade normal para o indivíduo normal, através de uma fórmula especial que é isenta de fenilalanina. Né? Esse é o nosso tratamento. Essa fórmula que o governo federal ele repassa o valor para os estados para que comprem por licitação e o estado repassa para os centros, né, de distribuição que é em cada cidade, né, do interior de Minas que recebe e repassa para essas crianças que devem ser cadastradas. Com isso, é um tratamento que exige um monitoramento constante de fenilalanina sanguínea, inicialmente semanal, depois passa a ser quinzenal, a partir do sexto mês, e a partir do primeiro ano de vida, ele passa a ser mensal. Então, as coletas serão mensais. Então, só para vocês terem uma ideia, como os primeiros 6 meses eles têm que vir aqui toda semana, independente de onde eles morem, que tem pacientes que moram 14 horas de viagem, né? Que está mais próximo da Bahia ou de outros estados. Eles têm que vir semanalmente aqui. Então, esses pacientes no primeiro ano de vida, eles vêm 32 vezes para Belo Horizonte. É um esforço, é um desgaste que a gente reconhece, né? A dificuldade que é, mas tudo para a gente garantir essa saúde, né, para essas crianças. E o tratamento é preconizado para toda a vida do paciente, embora o retardo mental, né, o desenvolvimento cerebral, ele se dá na maior parte até os 2 anos de idade. Se o tratamento é interrompido ou mal feito, né, o controle for ruim, ele pode ter uma perda de QI a cada ano de até 4 pontos, além de ter perdas de dificuldade de relacionamento, de concentração, de irritabilidade, são pessoas que vão ficando agressivas e com doenças psiquiátricas bem recorrentes, que eu falo que o fenilcetonúrico ele tem um pé já para desenvolver alguma doença psiquiátrica. E com o mau controle, o caminho está bem mais rápido, né, dele chegar lá. Então, nós temos, infelizmente, casos, assim, muito tristes, né, de adolescentes que estão conosco desde que nasceram e que, por não fazerem o tratamento corretamente, estão enfrentando grandes problemas, né, mentais, como crise de pânico, crise de ansiedade. Nós temos um borderline que eu não sei se tem ligação com a fenil ou se é alguma coisa da família, esquizofrenia, depressão muito grave. Então, tem todo esse comprometimento que a gente vai falando com as famílias e com eles desde pequenininho, para ver se a gente toca o coração, né, e sensibiliza para um controle mais adequado.
Então, muito rapidamente, os objetivos são manter esses níveis adequados, evitar a manifestação clínica da doença, oferecer quantidades adequadas não só de fenilalanina, mas como proteína, calorias e os micronutrientes, para promover o crescimento e desenvolvimento normal. Então, essa é a fórmula de aminoácidos, PK1, 2 e 3. PK1 é até 1 ano, PKU2 é de 1 a 8 anos, e a partir de 8 anos até a fase adulta, a gente tem paciente de 50 anos, vai usar o PKU3. Ele é um produto importado, de alto custo, o uso deve ser contínuo, né, por toda a vida, o fracionamento de 3 a 4 porções ao dia, como se fosse um medicamento, um antibiótico, e o modo de ingestão sempre imediatamente antes ou após as refeições. O estômago não pode estar sem nenhum alimento quando o PKU é ingerido, por dois motivos. Primeiro, porque fórmula de aminoácido, né, é químico, né, ele não é natural, ele é melhor absorvido quando ele entra em contato com proteínas naturais. O segundo, que são extremamente ácidos, né? O sabor, vocês aí sabem melhor do que ninguém, né? Misturas de aminoácidos têm um sabor terrível, um odor desagradável, principalmente pelos aminoácidos sulfurados, né? E eles queimam, quando eles tomam com pouco líquido, a impressão que dá é que queima, dá uma esofagite, dá gastrite, dá muita distensão abdominal, enjoo, e aí eles reclamam que não conseguem tomar a fórmula por isso. Então, a orientação é tomar com uma quantidade de água que dê para dissolver, dependendo da quantidade que usam, porque tem adulto que usa 24 medidas por horário. Então, se dividir em 4 vezes, são 6 medidas, que é bastante. Num copo de 250, você misturar 6 medidas, fica muito forte, fica muito grosso. Eles preferem fazer assim para garantir que tomem, porque o sabor é ruim. Uns gostam, gente, que eu não sei como. Para mim é uma coisa inexplicável. Uns gostam, fala que não fica sem, toma sem açúcar, sem nada. Eles tomam para garantir que tomem, aí eu falo para depois tomar 500 ml de água, vai tomando com a garrafinha água por cima, porque eu falo de uma forma bem rudimentar para eles que ele é igual um cimento. Então, se tomar sem líquido, ele vai grudar nas paredes do esôfago, não vai descer para o estômago, não é bem assim, né? Não vai fazer o papel da proteína, vai queimar o estômago, aquela acidez toda, vai dar refluxo, gastrite, pode dar uma úlcera. Então, a gente tem que falar um pouco essas palavras para ver se eles tomam água, porque a dificuldade de ingestão de líquido, né, é baixa, é ruim mesmo, né? A população não toma muita água e eles precisam tomar o dobro do que a gente toma. O substituto proteico aqui eu já falei, então essa fórmula que a gente faz para essas crianças ao chegar no nosso ambulatório, os recém-nascidos, nós vamos fazer um mingauzinho com maltodestrina ou açúcar, de preferência os primeiros meses de vida a gente usa só a maltodestrina, porque ele é um açúcar de mais fácil digestão, ele vai formar menos gases, né? A digestão vai ficar melhor. O amido de milho seria o cremogema ou a maisena, o óleo de soja, a água, então faz um mingauzinho com as quantidades, né, o volume, tudo adequado para a idade, para atingir essa concentração calórica em torno de 67 calorias por 100 ml. Depois do mingauzinho pronto, desliga o fogo e mistura a fórmula de aminoácido e distribui em mamadeiras. Os recém-nascidos usam a fórmula de 3 horas, são 8 mamadeiras por dia, né, aproximadamente. A avaliação nutricional é feita de forma geral, né? Peso, estatura, a classificação a gente faz pelo Score Z, tem as curvas de crescimento que a gente acompanha pelo OMS. E no tratamento nutricional é fundamental a gente fazer uma análise detalhada, né, da ingestão deles, das intercorrências clínicas, das questões psicossociais, né, que possam estar interferindo no tratamento. Então, é uma série de coisas que a gente observa que é importante. Então, não é só sair fazendo prescrição sem entender qual que é o contexto desses pacientes. Então, a gente pede que na véspera da coleta, né, da consulta, eles tragam um registro alimentar detalhado para a gente ver, né, como é que está essa alimentação. Eles perguntam sempre: eu posso comer esse alimento? Às vezes é um alimento assim, ó, laranja ou banana. Banana eu posso, laranja eu posso. Tudo pode dentro da quantidade. Eles não entendem muito isso. Ele acha que aquilo que é liberado, ele pode comer uma penca de banana, comer 3, 4
laranjas, né? Então, essa conscientização é um pouco difícil e a gente tem que estar fazendo sempre em cada consulta. Os pacientes com maior tolerância, né, à fenilalanina, eles vão exigir menos essa fórmula de aminoácido. Como essa fórmula de aminoácido, ela contém vitaminas, minerais, tem a tirosina, né, porque eles têm uma deficiência, então tem um pouco de tirosina, cálcio, né, fósforo, ferro, tem tudo. Então a gente tem que abrir o olho, porque às vezes eles estão tomando pouco PKU e vão entrar em deficiência de ferro, de cálcio, e aí nesse caso a gente tem que suplementar, porque eles não vão poder comer os vegetais, né, as leguminosas, né, de forma geral. Então geralmente é medicamentoso, né, que suplementa. Avaliação dos níveis de fenilalanina aumentados, né? Pode ser tanto porque ele comeu muito, quanto porque ele comeu muito pouco, alimenta. Se ele perde peso também, a fenilalanina aumenta, né? E os sintomas clínicos, febre, jejum, né? Também vão interferir nesse resultado de exame. E o jejum não pode ser aquele jejum de uma noite inteira sem se alimentar, no dia seguinte vai em jejum como nós vamos fazer exame, né, no laboratório. Ele tem que estar alimentado pelo menos de 2 até 4 horas antes da coleta para fazer, senão o exame também vai dar muito alto, porque jejum prolongado provoca o quê? Pode provocar uma hidrólise, né, proteica. E aí, mais aminoácido vai estar disponível na corrente sanguínea. Então, vocês viram que é um tratamento melindroso demais. Qualquer coisa pode aumentar. Então, os alimentos com alto teor de fenilalanina, a gente sabe, são todos, né, os de origem animal, carne, leite, ovos derivados, os embutidos, né, as farinhas de trigo, grão, soja e o aspartame, que está contido em vários alimentos industrializados hoje, porque eles estão colocando aspartame para reduzir a quantidade de açúcar, principalmente em sucos em pó, porque a obesidade hoje é um problema de saúde pública, né? Então, eles fazem isso. O Tang foi um dos que iniciou essa jornada aí de misturar açúcar com aspartame, e até os pacientes, se a gente perceber isso, muita gente que tomava Tang junto com o PKU, que é um dos jeitos melhores deles aceitarem, o exame vinha alto, no fim era por causa desse aspartame no produto. Os legumes, vegetais e frutas, eles podem comer em quantidades controladas, né? Atenção, não é liberada, né? É dentro da tolerância individual. E os com baixo teor de fenilalanina, que praticamente a gente libera, seriam as frutas, né? Limão, acerola, as farinhas de polvilho e mandioca, os doces, né, à base de açúcar, geleia de fruta, mel, sagu, cremogema também praticamente não tem proteína, as balas, né, aquelas balas mais vagabundas mesmo, né, que só tem corante e açúcar, né, essas balas eles podem, que não tem nenhum outro alimento que possa comprometer a ingestão de proteínas. Nós temos alguns materiais didáticos que a gente distribui para facilitar, né, o controle, e o que hoje a gente mais usa é uma tabela de alimentos industrializados e a tabela com alimentos proteicos mais consumidos, com a quantidade de proteína por porção. Então, uma colher de sopa de batata tem tantos gramas de proteína. Então, a gente ensina eles a contarem, né, quantas gramas eles podem por dia. Esse é o jeito melhor de fazer dieta, pelo menos por uma semana. Depois, eles mesmos vão guardando e vão percebendo no prato qual a porção mais certa, né, de cada alimento que eles podem pôr. Como eu já falei, o diagnóstico tardio é acolhido por nós, não com aquela emergência do teste do pezinho, que a gente tem que vir para a consulta o mais rápido possível, porque eles já estão com as lesões instaladas irreversíveis e a gente vai agendar de acordo com a nossa disponibilidade para iniciar o tratamento. O que melhora? O retardo mental melhora? Não, mas eles melhoram até a questão da fala. A gente já teve alguns que melhorou a fala, ele não conseguia se comunicar, hoje ele se comunica bem melhor. A irritação, a agitação, a automutilação, porque eles se mutilam, eles batem a cabeça na parede, eles se cortam, eles se unham, né? Então, eles têm um sofrimento muito grande. E isso diminui bastante com o tratamento dietético, né, de restrição proteica. E é lógico, se eles comeram carne, tudo que não podia até então, a gente orienta que não passem a usar esses alimentos mais.
né? E as famílias se empenham mais até do que aquelas com diagnóstico precoce, porque acho que elas tentam compensar o tempo que foi perdido, uma culpa que pode estar lá no inconsciente, né? E elas compartilham no ambulatório, eles vão no mesmo dia que os outros precoce vão. Então é um choque cultural, né? E também para aquelas famílias dividem, né? Como é que meu filho vai ficar? Aquelas que estão chegando, que ainda não sabem que o filho vai ficar normal, o que, que pode acontecer, elas começam a projetar nesses tardios o que o filho vai ficar no futuro. Então o nível de sofrimento é grande. Mas, por outro lado, é um alerta de que o tratamento tem que ser feito, e essas mães dos tardios, elas dão uma lição de vida para essas que estão chegando, até de estímulo mesmo, né, para elas e para agarrarem no tratamento, para que não fiquem, né, passando por tudo que ela está passando naquele momento. Então, tardio, eu já falei quase tudo, melhora a qualidade de vida e eles vão passar a fazer as coletas sanguíneas mensais. E as consultas a gente faz a cada 6 meses ou anual, dependendo da condição deles virem. Muitos têm muita dificuldade de vir, cadeira de rodas, né? Agitação, então a gente pondera um pouco isso. O estado e o município, né, ele faz o fornecimento da fórmula especial, o TFD, o transporte fora de domicílio, que cada município dessas famílias é responsável por trazê-los até aqui e voltar com eles. Eles podem ou não ajudar com essas cestas especiais. Que cestas que seriam essas? Alimentos hipoproteicos, cestas verdes que eles chamam, né, de vegetais folhosos, de tomate, pimentão, chuchu, esses legumes de sacolão, que muitos moram na roça, e a gente acha que na roça tem muita coisa, mas às vezes na roça não tem nada, né, de muito verde para eles estarem alimentando, então eles têm muita deficiência. O município ajuda através do CRAS, o Serviço Social, a encaminhar para a obtenção de benefício financeiro. Quem teria direito ao benefício financeiro seriam só os pacientes sequelados com diagnóstico tardio. Vocês concordam? Esses não vão ter vida produtiva, né? Agora, a gente tem vários com diagnóstico precoce, controle maravilhoso e que estão tendo benefício. Às vezes, pessoas até de classe média para cima. E aqueles pobrezinhos na mesma condição, o juiz não dá, porque fala que é tratamento precoce, são os que mais precisam. Então, vai depender da cabeça do juiz, ele que decide, né? Não tem uma regra igual para todos. E nós encaminhamos para o município, a gente não tem neurologista, não tem psicólogo, não tem várias especialidades porventura eles estejam precisando, endócrino, tantas outras, né, dentro do ambulatório de fenilcetonúria, então a gente faz encaminhamento médico de interconsulta e o município tenta agilizar isso para eles. De forma geral, a gente sabe que o cardápio diário é muito pobre, né? Falta criatividade. Basicamente, a maioria dos nossos pacientes vive de arroz com batata frita, que batata é campeã nacional de aceitação, não tem quem não goste. Só que a batata é riquíssima em proteína, o arroz também é riquíssimo, são os dois mais ricos aqui em termos de carboidrato. Então, esses pacientes sempre estão com o exame alterado, né? Outra opção seria um pouco menos de arroz e abóbora refogada. Mas pensa bem, num prato nosso do dia a dia, quanta coisa a mais tem, né? Tem arroz, tem feijão, tem salada, né? Tem uma carne. Então, olha a escassez, né? É muito pouca variedade. Isso, e reforçado ainda que a maioria das famílias não tem muito gosto para cozinhar, não vão atrás de muita coisa, outras não têm recurso financeiro mesmo, né? Essa aqui é de uma mãe bastante empenhada no tratamento da filha, ela consegue, olha que beleza de prato, né? Tem abóbora, tomate, chuchu, tem arroz, que acho que é couve, um almeirão refogado. Então, ela consegue fazer um pratinho ó, com pouquinho arroz, mais legumes, isso aqui é a mandioca tem menos proteína que a batata, então a gente sempre preconiza mandioca, isso aqui deve ser aipo. Então, se a pessoa tem um pouco mais de boa vontade e criatividade, o pratinho fica razoável. Esse aqui é o que é o nosso coringa lá na casa de apoio. Quando eles vêm
para consulta, eles fazem a coleta às 7 horas da manhã, depois vão para uma casa de apoio que a gente tem, passa a manhã toda lá, podem tomar banho, quem é bebezinho tem que fazer mamadeira, pode fazer lá, e o almoço é feito lá. Então, na casa de apoio, toda vez que vem, eles fazem esses escaldadinhos de farinha de mandioca, que nada mais é do que o pirão, né? Só que é o pirão sem o caldo do peixe. Então, é o escaldado com cebola, tomate, a farinha de mandioca, eles põem colorau para ficar vermelhinho, não põe nem tomate, não. E as crianças comem bem, tem praticamente zero de fenil, vai sustentar, né? E se tiver uma saladinha, assim, elas colocam para completar, pode pôr até um pouquinho de arroz também. Então, aqui é só para ver que tem uma forma de melhorar, né? Mas tem que ter uma variedade maior em casa e uma boa vontade também. Esse é um livro nosso, Receita Especial, que foi lançado em 2000, nem lembro se é 2018, 2008. A gente distribui também para eles, como forma, né, para ajudar. E esse é o que a PUC editou para fenilcetonúricos e celíacos, que são dietas hipoproteicas também, que eles podem aproveitar alguma coisa. As receitas especiais, né, que as famílias fazem, né, por exemplo, de especial mesmo aqui é só salada de fruta, não tem nada de muito especial, não. Mais para frente a gente vai ver algumas receitas que levam farinhas especiais. Aqui está parecendo uma farinhazinha de milho, mas usa-se pouco, né? A farinha de milho vai ter muito menos proteína do que o milho, mas ela tem mais proteína do que uma farinha de mandioca. Então, as receitas especiais são muito importantes. Aqui, esse bolo e o pão são com farinhas hipoproteicas. A Raquel trabalhou no doutorado com farinha, né, Raquel? Mas são todas importadas, são farinhas muito caras. Eu levantei um preço, mas que já está subestimado, é um preço antigo, acho que deve estar uns 40, 50 reais um pacotinho de meio quilo. E que tem que ter habilidade, que são farinhas que têm pouco glúten ou sem glúten, então, para fazer aquela liga, né? Para amassar os pães, nem todo mundo acerta, fala que o pão fica duro, mas com treinamento, né, insistência, muita gente faz e fala que dá certo. Então, aqui é um bolo com essas farinhas especiais. Isso aqui é um quibinho de berinjela que essa mãe fez, com um macarrão especial também hiperproteico feito a partir dessas farinhas. E aqui é uma torta de legumes com palmito, cenoura, tomate, azeitona, né, cebola, com essa farinha também. Aí vai no forno, fica uma torta, né, de legumes. É uma opção. Esse quibinho é feito só com beterraba e batata, né, e todos os temperinhos. Aqui é uma coxinha feita com essa farinha especial e recheada com o que vocês imaginam, né? Seria aquele tomate picadinho, pimentão, pode pôr um pouco de milho, azeitona fatiada ou não. Então dá para fazer a coxinha a partir da massa especial ou com a batata inglesa, a massa. Pode pôr a batata inglesa, eu imagino que tem que pôr um pouco de amido de milho aqui também, que é a maisena. Aqui é o quibinho de berinjela, que essa mesma mãe faz, com essa farinha aqui especial. Bom, então os produtos especiais para ferir o cetonur é essa mistura de aminoácidos, são os oligopeptídeos que a gente não usa no Brasil e no mundo inteiro é muito pouco usado, que seriam os hidrolisados proteicos, né, com redução de fenilalanina. No meu mestrado a gente trabalhou até com hidrolisado de leite em pó desnatado, mas por que a gente não opta por eles? Porque o hidrolisado, ele quebra, né? Em peptídeos, né, de tripeptídeos, mas vai ter fenilalanina na porção, né? Ela não retira a fenilalanina deles. Então, a gente prefere usar uma mistura de aminoácidos isenta total de fenilalanina para que eu possa dar mais alimentos de proteína natural para que ele possa comer e saciar melhor. E os produtos hiperproteicos que a gente sai caçando no mercado, né? Existem alguns que estão no mercado comum e outros que estão em mercados especializados, que a gente vai saber. A maioria são importados e de alto custo. Então, muitas famílias vão atrás de alimentos sem lactose, achando que pode dar. Mas aí eu lembro, leite de soja não tem lactose, soja é rica em proteína. Se eles virem o rótulo, que eu falo sempre, tem que olhar o rótulo, gente. Não é só aí na conversa de outras mães, né, que às vezes falam, eu estou dando leite, tem lactose, leite de soja, porque pode. Então, tem muita informação errada que uma passa para a outra.
Alimentos sem glúten, eles podem livremente? Não, porque o arroz, o fubá e o angu, o consumo é bem restrito, né? Alimentos veganos também não. Porque o vegano come normalmente muito pão e os biscoitos, que não sejam recheados, eles não podem, porque pão e biscoito tem farinha de trigo, que é rica em proteína. Então, vocês vão vendo a restrição é bastante severa. E alimentos vegetarianos também não atinge a necessidade deles, porque aí entraria feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, soja, né? Não é o caso. Então, as famílias às vezes vão na onda desses alimentos dietéticos e entram pelo cano. Né? Por exemplo, alimento integral. Ontem eu tive um pai que falou: eu dou integral, porque integral é bom para a saúde, é para dieta, então ele pode. Ele pode coisa nenhuma. Vai lá ver a quantidade que tem de proteína de um pão de forma integral comparado com o pão de forma que não tem grau nenhum. É muito maior, né? Então não dá. Então, a adesão ao tratamento, no primeiro ano de vida, ele é muito fácil, apesar do primeiro mês de vida, né, que eles estão indo no ambulatório semanalmente, as famílias estarem meio em choque com o diagnóstico, com o tratamento, com a dificuldade de ir e vir, de fazer uma dieta diferente, mas ela, a partir disso, ela fica muito tranquila, porque as crianças crescem, né, ganham peso normalmente, ficam tranquilas, o sono regulariza, elas têm uma vida normal, e por estarem semanalmente no ambulatório, qualquer gripezinha ou eventual, né, problema clínico, o pediatra dali vai estar também fazendo a consulta. A partir do primeiro ano, as dificuldades vão aumentando, porque as crianças vão se socializando, os pais já relaxados, que sabem que a criança não vai ter deficiência mental, né? E ela vai adquirindo autonomia e compartilhando convivência, né, com outros parentes, às vezes indo para a escola, e as poucas opções de alimentos que a gente tem no Brasil também vão contribuindo para dificultar esse tratamento na medida que eles vão crescendo. Então, a dificuldade do tratamento é a dieta e a coleta sanguínea, as consultas frequentes, que a gente já falou. A resistência familiar ao diagnóstico é uma coisa que eu percebo na família logo que chega. Aquelas que são resistentes, desde o início, elas vão ter filhos adultos que não aceitam tratamento, que não aderem ao tratamento, que vão ter uma série de repercussões negativas em função dessa resistência familiar e dessa negação familiar, né? Porque a negação ela tem um período que é tolerável. Mas quando passa do limite, a gente já sabe quem vão ser aqueles pacientes que não vão ter o desenvolvimento que a gente esperaria, né? Aqui as dificuldades nas faixas etárias do pré-escolar, né? Início de transgressão, o escolar, né? Vai para a escola e compartilha merenda com outras crianças, a escola às vezes não dá comidinha especial para eles, não faz o arroz separado, faz um arroz com frango e acaba dando para essa criança, né? Então a gente tem uma série de dificuldades ao ir para a escola. Por isso que é uma lavagem cerebral que a gente faz na cabeça da mãe e da criança, até do recém-nascido. Ele não está entendendo, não está ouvindo nada, mas é falado, falado, falado a vida inteira, porque a gente quer formar a criança para ser um adulto responsável pelos próprios atos. Então, a gente tem criança de 3, 4 anos que, se você der um alimento proibido, ele não come de maneira nenhuma, porque ele já foi orientado, a família leva isso numa boa e ele faz direitinho. Quantos adolescentes, né? A gente tem sempre que reforçar o uso da fórmula, né? Porque às vezes eles vão relaxando, a questão do cálcio, vitamina B12, vitamina D, né? Até dos pequenininhos, a suplementação se faz necessária com maior frequência. E a gestante, que é o grande desafio nosso, né? Hoje em dia, porque o controle tem que ser extremamente rígido, tem que ser uma gravidez planejada, com no mínimo 6 meses de tratamento, com níveis sanguíneos abaixo da metade do que é o valor de referência para um adulto. Por exemplo, adulto pode ser até 600 micromol por litro. Se ela quer engravidar, vai ser no máximo 360 durante 6 meses para ela ter uma gestação normal, né, do início ao fim. Quem faz isso? Eu só tenho uma paciente que fez isso, que se preparou um ano para isso. Todas as outras chegam para nós com 3, 4 meses de gravidez, né? A maioria não estava fazendo tratamento, nem usava fórmula, então estava com níveis sanguíneos acima de 1.000. As crianças, a grande maioria, está nascendo com problema, com microcefalia e vários outros problemas, né? Prematuridade, 1.000 problemas. Então, hoje em dia, esse é o nosso grande fantasma.
tá falando na cabeça, né, desses pacientes, eu não quero engravidar, não quero engravidar, não quero engravidar, mas quando engravida parece de supetão. Isso aqui a gente já falou um pouco, acho que vamos passar para frente. Os principais dificuldades dos produtos especiais são de difícil aquisição, de alto custo, tem poucas opções, né, no mercado. O nível socioeconômico interfere muito no tratamento e cultural também. Então, a equipe multidisciplinar, quanto mais completa, ela vai ser mais efetiva, vai nos ajudar muito nesse tratamento, porque a alimentação a gente sabe que está bem agarrada aos nossos hábitos, né? Alimentares, as nossas raízes, a nossa infância, e abrir mão disso, por exemplo, pais abrirem mão de não dar leite, carne, ovos, feijão para o filho, porque ele sabe que isso tudo é a base da boa alimentação, é fazer uma mudança radical na mente deles, sem alterar a alimentação da família, porque é só a criança que não pode, que não vai comer. Ela tem que ser trabalhada sempre nesse sentido, né? Bom, os alimentos especiais no Brasil, a gente tem, né, a farinha de trigo sem glúten, né? Tem várias marcas ou com baixo teor, né, de proteína, o macarrão que vem, né, dessas farinhas, o substituto do ovo, que nada mais é do que aquela liga neutra que eles usam para fazer sorvete, bater, né, a massa de sorvete para conferir aquela leveza, aquela espuma, para o sorvete crescer. Então, esse substituto do ovo não tem a proteína do ovo, ele pode ser usado para fazer bolo, massas em geral. Então, para vocês verem como que é importante, né? Um alimento especial, a gente pega aqui um macarrão cozido especial, ele em 100 gramas, né, desse macarrão, ele vai ter 72 miligramas de fenilalanina, né? Já o macarrão comum, 170. Então, é mais de duas vezes e meia, mais ou menos. A farinha de trigo especial, que é essa que perde a maior parte do glúten, 19,5 gramas em 100 gramas. E a comum tem 600. Então, é uma perda bastante grande, né, que vai possibilitar ele comer esses carboidratos à base de farinha de trigo. O substituto do ovo, né, tem bem pouquinho, em 100 gramas, e o ovo, a gente lembra que cada ovo tem 320 miligramas de fenilalanina, porque aqui está em 100 gramas, seriam 2 ovos. Então, o ovo tem bastante, né? A gente sabe, ele tem menos que a carne, mas é uma quantidade de proteína que eles não tolerariam na alimentação deles. Então, comparando, um pão de sal tem 4,6 gramas de proteína. Duas fatias de pão sem glúten tem 1,3 gramas de proteína. E a gente tem o pão de forma sem glúten da Wikibold, que é o que a gente está recomendando agora. Ele é o que tem menos. Cada fatia tem 0,3 gramas de proteína. Então, a equivalência calórica, né, de um pão de sal para pão de forma seria um pão de sal igual a 2 fatias de pão de forma. Então, se ele comer 2 fatias de pão de forma, ele vai comer esse sem glúten da Wikibold, ele vai comer 0,6 gramas de proteína, e se ele comesse o pão de sal, seria 4,6. Olha a diferença. Então, o acesso a esses alimentos especiais é muito importante, né, para o tratamento. Aqui são as farinhas, né, sem glúten, da marca Vila, essa é da Amafio. Esse é o pão feito com a farinha Mevalha, esses R$ 35 já ultrapassou essa quantidade aí, esse valor já está bem maior. Isso aqui é uma massa de pizza feita com essa farinha especial Vila sem glúten. No molho, a mãe usou molho de tomate, tomates picados, pimentão, azeitona, queijo mussarela e queijo cheddar vegano. Então, esses queijos eles são feitos a partir de batata, cenoura, amido de batata, cenoura, outros ingredientes. Então, ele não vai ter a quantidade de proteína, lógico, que o queijo teria, né? Essa farinha aqui da Mafil, sem glúten, é a mesma que está lá, mas só para vocês verem o rótulo, 0,5 gramas de proteína em 50 gramas, que seria um terço de xícara de chá médio. Então, é uma quantidade de proteína bem pequenininha que tem, dá para usar. Essa farinha, se não me engano, ela está ali na frente, ela é a base de farinha de trigo, pouca quantidade, farinha de milho e farinha de mandioca. São outras farinhas, ó, Beladre,
São marcas aqui, SXer já tem produtos prontos deles, tem farinha deles, mas são produtos que são muito caros, né? Essa aqui é a farinha especial importada da CMW. A Mevalha é uma farinha também, eles fazem macarrão a partir, um pacote de macarrão, acho que é uns R$ 45, pacote de 500 gramas, mas olha a diferença, a gente compra o Vilma nosso, né, baratinho, às vezes acha por menos de R$ 5 o pacote, olha a diferença para você comprar. Eles podem usar também o macarrão sem ovo, o de sêmola, mas não é na mesma quantidade. Esse aí era um pratão de macarrão que dá para dar, né? Desse importado. Esse sem ovos, uma quantidade assim, é um terço desse aí, mas dá para fazer. Esse aqui é a fusilha, que é feito a partir da Mevalha também, R$ 41 naquela época o pacotinho. Esse é o queijo vegano, né? Que tá aqui amido de batata, óleo de palma, concentrado de cenoura e abóbora, e o sal marinho hipossódico. E diz que é bastante gostoso, mas extremamente caro, né? Não sei o preço exato, não, mas é muito caro. E a ciabatta, né, se quiser fazer um pão, né, na chapa quentinho, com essa ciabatta da Cher também, porque ela é livre de glúten, dá para fazer um lanchinho com isso. Mandiopan, alguém conhece? Raquel conhece? Não é da sua época, Raquel, é da minha. Conheço. Não, É mas eu da minha lá do conheço. estado de São Paulo. É da minha época do estado de São Paulo, mas Eu eu já nunca comi muito mais vi. mandiopan, Você você já acredita? comeu? Já comi quando eu era Ninguém pequena, acho que meu conhece. avô comprava aquele negócio branco, né? Ele é É. branquinho, ele mesmo. Frita na frigideira, então Ele para cresce nós assim, ó. cresce, para nós caloria é tudo de bom, porque a gente não dá proteína, a quantidade de proteína que a gente prescreve é 50% a mais do que um indivíduo sem fenilcetonúria. Por quê? Porque a fórmula de aminoácidos não tem absorção de 100%, então a gente já tem que comer 50% a mais. Então é uma tonelada de proteína que eles comem, que eles podem. E se a gente não der energia bastante para eles, eles não vão aproveitar essa proteína que há mais para fins proteicos. Eles vão jogar lá para metabolismo energético, que não é bom. Então, a gordura, salvo exceções, para nós é interessante, a gordura e o açúcar, desde que não fiquem obesos, que não tenham diabetes, que não tenham, né, problemas, né, de triglicéridos altos e etc. Mandiopan tem zero de proteína, olha que beleza. Esse biscoito Barbieri é o melhor que tem, biscoito de polvilho. Ele é só feito, não sei como ele fica gostoso tão levinho, porque é óleo, polvilho, sal e água só. Não tem ovo, não tem nada, e não tem leite também. É massa para pão de queijo. Essa massa é da Ió, que a gente acha em qualquer supermercado. E vou anotar aqui que eu tô com uma mãezinha. Tô com uma mãezinha, minha filha. Ai, ela não dá conta. Ela me pede, pelo amor de Deus, me manda os rótulos, me manda o rótulo que eu vou procurar. Ao invés de pôr, tem que pôr leite, né, nessa massa, talvez ovos, né, mas ela põe só, põe água, algumas põem um pouco de creme de leite e faz pão de queijo, que fica bem gostoso. Tem pão de queijo de inhame, que eles desenvolvem receitas, né, que dá para fazer. Esse flan de coco também que a gente encontra, é só não misturar leite nele, né, como vem na embalagem escrito, se fizer com água e açúcar, ele vai ficar numa consistência boa. E essa gelatina, eu falo que é a única que eles podem, a não ser aquela importada, que tem uma gelatina importada que é feita só à base de algas. Essa dá para eles comerem, umas pequenininhas que vendem em cartela. Agora, essa do Dr. Oetker, que é Gelatifruti, é uma gelatina, não é igual à comum. Ela não é feita a partir, né, do tutano, né, do boi. Ela é feita com amido de milho e com os ingredientes que são flavorizantes, né, corantes, e ela tem que ser cozida. Então, se a família não lê nas instruções, ela vai fazer igual a outra, que é só jogar na água fervendo, misturar água gelada e pôr na geladeira, ela não gelatiniza. Ela só vai gelatinizar se você cozinhar, porque é o amido que está lá dentro que precisa gelatinizar para que possa endurecer, né, depois. Então, essa é a única que eles podem. A gente aconselha para os pequenos e para os grandes que têm dificuldade de tomar o PKU, que pode estar usando o Chuc, ou aquele o Chuc ou Nesquik de morango também dá para melhorar o sabor da fórmula de aminoácidos, ou o próprio Toddy também dá. O Toddy tem
quase zero de proteína. O Nescau já tem mais porque ele tem leite em pó na formulação dele. Esses biscoitos aqui, pode, não pode, porque eu falo é igual ao bis, né? Ninguém consegue comer um biscoito wafer, né? Porque um chama o outro, você não come menos de 3, 4, mas ele tem uma quantidade bem pequena de proteína. Só a gente só não recomenda o de chocolate, que vai ter mais, porque é uma massinha muito fina e mais um recheinho de morango, tem de limão, né? São essas opções que eles podem estar comendo. Ah lá, a cada 4 unidades tem 1,3 gramas de proteína. Isso tem que ser computado na dieta deles. Esse aqui também é um biscoito de chocolate importado, né? Que tem uma redução de proteína importante. Esse aqui também são todos importados. E aqui é o chocolate fracionado ao leite, que na Páscoa a gente orienta a compra dele, né? Para quem for fazer o próprio ovo de Páscoa. Basicamente, ele é feito à base de manteiga de cacau e gordura vegetal. E ele pode fazer cobertura de bolo, ou os próprios ovos de Páscoa também, né? Aqui, um ovinho de Páscoa que a mãe fez. Essa é a mãe da Lara, que hoje está com 10, 11 anos, e ela que faz aqueles quibinhos, aquela torta salgada bonita, aqueles pratos que não são, né, especiais, mas os pratos todos coloridos. Ela é uma mãe diferenciada. Eu falo que ela é o exemplo que a gente tem lá no ambulatório. E tem as punks, que Raquel sabe mais que ninguém, né? As pesquisas estão avançadas, né, Raquel? Vocês já dosaram, né, a quantidade de fenilalanina Com dessas certeza, é uma plantas, boa. E pelo né? tanto de ferro, né, que elas têm, igual a gente Isso, viu, a bertalha tem uma grande quantidade de cálcio, uma grande quantidade de ácidos graxos. isso. Então, quer dizer, é bastante interessante, né? Não tanta proteína e tem uma qualidade nutricional muito boa também, Muito né? boa. E dá muita saciedade, né? Esses É, vegetais fibrosos, eles dão muita saciedade. A maioria tem constipação também, tem uma fome absurda, mas não tem costume de comer folhosos, né? E a gente fala isso muito, né? Para tentar matar a fome, porque eles passam fome. Quem faz a dieta certinha, a gente reconhece que passa fome. Tem que ficar o dia todo controlando, né? Volume de alimentos que vão ingerir. Então, é uma saída muito interessante e depois a gente podia fazer uma divulgação até no ambulatório, né, Raquel? Pensar em alguma coisa, chamar os pais ou fazer um evento para tentar disseminar essa ideia, né? com Deles certeza. começarem a produzir, que tem muitos que moram em roça, mas eles não têm interesse. Fico Não, bom, gente, tem gente que mora em roça e não planta nada. Vai não, comprar no não mercado. valoriza, né? Acha que vai ser Não, melhor. É isso mesmo. não, Isso é não. bem interessante. Os trabalhos com punk estão crescendo e são promissores mesmo. Ah, graças a Deus. A gente tem que mudar um pouco essa cabeça. Então, gente, é só isso. Agora eu queria ver que vocês podem perguntar. Aqui é a casa de apoio, onde eles ficam aguardando a consulta na parte da tarde. E eu fico à disposição aí para qualquer dúvida. Como sempre, você pode parar, Ah, Rosângela, de isso, para a gente compartilhar. ver todo mundo. Isso, isso. Aí, como sempre, eu te agradeço muito, é sempre muito motivador, né? Ver esse trabalho que vocês fazem, ver esse cuidado, porque realmente, assim, igual você falou, né? Há anos e anos acompanhando, vendo os pacientes crescendo, sabe desse controle, que realmente tem que ser Ah, importante, né? uhum. Da alimentação. E não existe diferença para mim, não. Você pode ficar tranquila. Toda vez que eu vejo algo diferente, que você traz, né, essas informações, é sempre muito tocante, né, de ver tudo que vai fazendo. Eu lembrei do nosso trabalho, época de doutorado e tudo, que infelizmente a gente não conseguiu ter um hidrolisado proteico, né, de farinha, de milho, de Uhum. fubá, de outros, pela questão da dificuldade de tirar a fenil, né? É, Mas que seria uma boa opção, né? Que a gente seria. tinha e tudo. E até hoje é só o carvão, Raquel? Só o carvão.
Tem mais nada, né, que tire. Não, até hoje a gente não É. ficou assim. Mas eu Então, acho que tem muitas farinhas que a gente tem que descobrir, sabe? Formas de uso. com certeza. Tem outras opções, a gente tem que trabalhar mais, né, nessa. É uma área até que eu gosto, mas não dá tempo, né, de fazer muita coisa. E com essa, eu adoro essa área administrativa, de localizar criança, de registro, de número. Eu fico me metendo em coisa que não é minha. Mas, e aí eu fico a semana inteira envolvida e acabo ajudando as meninas, que são a nossa referência do Nupádio, porque elas não dão mais conta de fazer o que elas faziam antes. E para não cair a peteca, a gente vai ajudando aqui, dali, e o tempo não sobra. Não sobra para fazer, sabe? Eu estou querendo É mexer muita com coisa. essas receitas. E as meninas são novinhas, né? As acadêmicas como vocês, às vezes não tem muita prática também de cozinha, né? Eu falei, eu que tinha que ir para a cozinha e começar a fazer alguma coisa, mas não é porque eu sou velha, não, é porque é porque eu gosto de cozinha. Não é, tem muita gente mais velha que também não ferve nenhuma água, né? Não faz nada. Mas eu falo, eu tinha que aproveitar um pouco dessa curiosidade, dessas coisas que a gente sabe que pode, que não pode, tentar desenvolver alguma coisa. Mas não dá tempo, minha filha. A vida É é cada corrido vez mesmo. mais corrida. E você ainda consegue sempre arranjar um horário para vir falar aqui, né? Então, Não, que isso, Raquel. Nossa, eu isso vou para abrir, mim é um prazer, é um prazer. eu Isso vou aí a abrir gente tem. a palavra aí para ver quem se a Aninha quer completar alguma coisa, se alguém tem alguma dúvida, que é uma oportunidade muito grande, né, da gente estar aqui. Então, é o momento para vocês aproveitarem, né? Ah, por favor, espalhem. Quem vocês virem grávida, faça o teste do pezinho no SUS, tá? No posto de saúde. Se quiser fazer um ampliado, pode fazer. Aí no ampliado, eu li outro dia no Pardini, tem os tipos de ampliado, né? Eu achei que era ampliado, era um só. Não, tem vários tipos, tantas doenças, tantas doenças, tantas. De repente, o que você vai pagar lá das doenças é o que você já fez no SUS, né? Se você quiser pagar aquele completão, vai repetir alguns do SUS, vai repetir. Mas por que fazer no SUS? Porque é mais rápido. Tá? Laboratório particular demora muito mais e nós corremos contra o tempo. É mais fácil, o resultado é muito mais fidedigno, né? A gente tem um tanto de reclamação de laboratório particular, né? Com processos, inclusive. E o laboratório pode até liberar rápido, mas vai no médico, o médico não acredita, porque doença rara, não vai dar ser doença rara, não é possível, justo meu paciente é doença rara. Vai lá e faz de novo. Aí espera, espera, espera. E é o que acontece com esses que vão no particular, que fizeram fenilalanina no particular, chegam para nós com 4, 5 meses de idade, já com problema, né? Porque perdeu 3 meses de tratamento. Então, façam no SUS sempre, porque a busca ativa é rápida. Aí vocês vão ouvir falar: não adianta, eu fiz no SUS, tem um mês, ninguém me dá o resultado. Ótimo, levanta a mão para o céu. Não deu resultado porque não deu nenhuma suspeita diagnóstica. Porque a lanterna acende assim que faz o teste, que é rapidíssimo. Com 7 dias, 10 já tem daquela coleta que você fez. Com 3, 4 dias. Chegou a coleta no NUPAD, com 2, 3 dias já tem o resultado com o panorama de todos os aminoácidos, com todas as doenças, sai tudo de uma vez. E aí a lanterna vai acender para quem nós vamos sair correndo atrás para fazer a segunda amostra e para vir para consulta. Então, o SUS é o melhor caminho e ninguém ainda acredita em trabalho de SUS, né? Acha que posto de saúde, se eu for no particular, é melhor, e é bobagem. Né? As vacinas de posto têm rotatividade maior, têm menos chance de vencer. É melhor fazer tudo no posto. Só que não tiver mesmo, você procura outra via. Mas só isso, é só para dar um lembrete para vocês ajudarem a população. Realmente, né, Rosângela? É por isso que a gente tem que defender tanto, né, esse sistema que a gente tem de É, saúde. tem falhas, mas ainda é um dos melhores do mundo, né? Tem Sim, com falhas, mas é um dos certeza. melhores do mundo. É. Uhum. Nem tenho o que completar, sua palestra foi completíssima, foi perfeita, muito obrigada. Nada, que isso, para quem está na primeira viagem aí, não ficou nenhuma dúvida. Nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5, né? Alunos ou mais? Não, somos 13. Ah, tem uma outra página aqui. Tá, Tem. tá. Ninguém tem nenhuma dúvida?
Alguém está querendo trabalhar com alimento especial? Tá, Raquel? Professora, seu microfone está desligado. Ligou sem querer. Não se manifestaram ainda não, sabe? A gente trabalha, né, no pesquisa e tudo, mas vamos ver se a gente consegue motivar, né, e mostrar essa importância aí pessoal. Como a sua palestra vai ficar gravada, eu acredito que o restante da turma vai poder estar assistindo, né? E caso tenha alguma dúvida, alguma questão assim, a gente entra em contato também. Pode sim, estou à disposição, viu? Viu? Ô, Rosângela, então eu vou estar encerrando, tá? Sim, obrigada. Agradeço muito a sua participação. Eu já solicitei o certificado, assim que o Gabriel me liberar, eu vou te passar, tá? Obrigada, Te mando sim. por e-mail também. Obrigada, Raquel. E agradeço a Aninha aí também pela organização, tá? Parabéns pela iniciativa, Ana. Foi muito bom. Tá bom? Pessoal, Boa obrigada então noite. pela presença. Até mais. Boa noite. Até Boa mais. Tchau. noite. Tchau. Boa Parar a noite. gravação. Obrigada, boa noite.